Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez é o livro de Ezequiel. Bem, agora aqui na tela do computador, vamos então aos princípios da nossa aula. Se esse é o primeiro vídeo da série que você assiste, deixa eu te explicar algo. O que nós vamos estudar? Nós não vamos estudar o livro de Ezequiel teologicamente, com pano de fundo, contexto histórico, quem foi o autor, quais foram as circunstâncias, estudar a fundo o livro. Não é esse o intuito. O intuito da série, como crescer com princípios, crescer espiritualmente com princípios na palavra de Deus, é para que nós possamos estudar alguns fundamentos e ensinos, estudarmos alguns fundamentos e ensinos que devemos praticar na caminhada cristã. Então são verdades que o livro ensina, né? Então eu pensei aqui algumas verdades que o livro de Ezequiel ensina e ações para que esse livro nos convoca. Então, o que esse livro me ensina que eu devo praticar na minha vida cristã? E isso vai me ajudar a crescer espiritualmente. É assim que nós vamos estudar. Tudo bem? Vamos lá. Os primeiros fundamentos e ensinos são passos para conhecer a Deus e seus caminhos. A palavra de Deus revela que ele estava calado como um julgamento contra o seu povo, não respondendo suas orações, nem falando através dos profetas. Deus rejeita falsos ensinadores e profetas que falam coisas de suas próprias imaginações. E talvez o contexto que algumas pessoas tenham vivido tenha sido exatamente esse. Vamos lá, Ezequiel 7, a partir do versículo 26. Virá miséria sobre miséria, se levantará rumor sobre rumor, buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará e o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Segundo o seu caminho lhes farei, com seus próprios juízos o julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Entenda que a falta de uma liderança profética e de uma visão vem a qualquer pessoa que se recusa a obedecer ao desejo revelado de Deus. Então, aqui ó, buscarão a visão do profeta, buscarão a lei do sacerdote, mas ela vai perecer. E os anciãos, que são aqueles que têm os conselhos, né, pela experiência, também perecerão. Então, eles teriam aqui um julgamento. Por quê? Porque eles foram julgados, o julgarei com o quê? Com os seus próprios juízos, com as suas próprias decisões. Segundo o quê? Segundo o seu caminho. Então, quando eu ou quando você decidimos andar pelos nossos próprios caminhos, nós somos então julgados por Deus, pelo Senhor, com os nossos próprios juízos. Então, ainda que nós busquemos uma direção profética, ainda que nós busquemos a palavra de Deus, ainda que nós busquemos conselhos, nós não vamos encontrar. Então isso vai acontecer quando nós nos recusamos a obedecer ao desejo revelado de Deus. Tudo bem? Ezequiel 13, 8 diz assim, a partir do 8. Portanto, assim diz o Senhor Deus:
Como falais falsidade, tendes visões mentirosas, por isso sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Então a mão de Deus estaria contra esses profetas de falsas visões, que adivinham mentiras, né? Então Deus, ele se posiciona contra isso. E continua: visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo. Paz quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caiam. Dize aos que a caiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo da parede não vos dirão: onde está a cal com que a caiastes? Continuando 13. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei romper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedra de saraivada na minha indignação para consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. 15. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, contra os que a caiaram, vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela tem visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo que profetizam de seu coração. Profetiza contra elas e diz: assim diz o Senhor Deus: ainda as que cozem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos, e fazem véus para cabeças de todo tamanho para caçarem almas. Queres matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas? Vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou eu contra vossos invólucros feiticeiros, com que vós caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos, soltarei livres como aves as almas que prendestes. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado, sabereis que eu sou o Senhor. Visto que com falsidade entristecestes o coração do justo, não havendo eu entristecido, e fortaleceste as mãos do perverso, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Por isso já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Lembre-se que Deus diz que ensinar ou profetizar falsidade é mentir. Então, se eu aqui ensino uma mentira para você, ou profetizo uma falsidade, ou alguém ensina, profetiza algo que não é verdadeiro, a pessoa está fazendo o quê? Ela está mentindo. E quem é o pai da mentira? Nós sabemos que é o diabo. E o mentiroso não herdará o reino dos céus. Então, muito cuidado naquilo que você ensina e profetiza. Em nome de Jesus, muito cuidado. E você muito cuidado naquilo que você aprende e nas palavras proféticas que você recebe. A Bíblia nos instrui a nós sempre analisarmos as profecias, não o profeta, mas nós analisarmos as profecias, tá? Então isso é muito importante. E o ensino que você aprende, pega a Bíblia. Eu estou te explicando aqui,
Pega a tua Bíblia, abre a tua Bíblia e estuda nela, entendeu? Não aceita pura e simplesmente por eu estar falando. Pega a tua Bíblia e estuda, tudo bem? Vamos lá. Segundo os fundamentos e ensinos, são diretrizes para crescer em piedade. A piedade não é herdada. Cada indivíduo deve buscar a Deus e estabelecer um relacionamento pessoal com Ele. E isso aqui é verdade. Eu estou com a minha filhinha, no momento em que eu gravo esse vídeo, a minha filhinha está com meses, né? Quase um ano, mas ainda meses. E não adianta aquilo que eu ou a minha esposa busquemos em Deus, né? Nosso tempo devocional, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, nos aprofundarmos em intimidade. Tudo isso é importante para que nós saibamos como construir um ambiente familiar saudável, para que nós possamos instruí-la no caminho, né? Estamos caminhando e ela vai aprendendo conosco no caminho. Porém, ela não vai herdar isso de nós. Ela precisa ter, no tempo certo, né? Onde ela tenha entendimento para isso, ela precisa, como indivíduo, buscar a Deus. E ela estabelecer um relacionamento pessoal com Ele. E aí, é aquela frase que muitas vezes a gente escuta, né? Que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então não é porque os pais são filhos de Deus que os filhos desses pais serão netos de Deus por consequência. Não. Eles são filhos de Deus, mas precisarão estabelecer o seu próprio relacionamento com Ele. Então, a piedade, ela vem através de uma divina transformação de nosso coração endurecido ou rebelado, e não através de esforço próprio, né? Então, o próprio Senhor, nós vamos ver aqui um texto maravilhoso, amo esse texto, em que nós vemos que a transformação é algo divino, né? Vem de Deus, e não através de esforço próprio, né? Não é por aquilo que eu me esforço, mas porque Deus, ele age em mim. É porque o Espírito de Deus, ele age em mim e age na sua vida. Ezequiel 14, a partir do versículo 15. Se eu fizer passar pela terra bestas feras e a assolarem, que fica assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: espada passar pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó, ou seja, aqueles 3 homens, estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Então, esteja seguro que você não será salvo pela justiça de outros ou julgado pelos pecados alheios. Então, é individual. E só, muito importante, eu te explicar esse contexto aqui de Ezequiel 14. Ezequiel 14, deixa eu até abrir aqui a minha Bíblia. Só um instante. Muito importante nós entendermos o contexto de Ezequiel 14. Ezequiel 14 traz para mim e para você ensinamentos muito preciosos e que nos servem, esses ensinamentos, de alerta, de um grande alerta em relação a um período que nós estamos vivendo. No momento em que eu gravo esse vídeo, nós estamos passando por um momento
muito importante. Jesus, ele está às portas. O Senhor Jesus está às portas, como Romanos 13 nos diz, né? Já vai alta noite, e já vai amanhecer. Ou seja, estamos vivendo um período que antecede a chegada do dia, né? Então Ezequiel, o contexto de Ezequiel 14, a partir do versículo 12, do 12 ao 23, que contexto é esse? Esse contexto é um contexto que, infelizmente, nós aqui na nação brasileira estamos vivendo. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, versículo 12: Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. E aí vem o versículo 14 que nós lemos, né? Está aqui na tela. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e depois vem falando no 14:15, né? E depois no 17, se eu fizer vir a espada, e depois vem se eu enviar, no 19, se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue. E então nós vemos aí alguns juízos de Deus sobre a terra que cometer graves transgressões contra o Senhor. Deus estenderia a mão contra ela, não estenderia a mão para abençoar, mas contra ela. Então são juízos de espada, né, de violência, né, de fome, né, escassez do alimento. Aqui na minha versão, revista atualizada, está bestas feras, mas algumas versões, esse termo aqui, bestas feras, ele se refere a ações da natureza, né, e também a peste. Então, espada, violência, fome, ações da natureza e a peste. Então são esses 4 juízos que Deus enviaria para a nação, para a terra, que cometesse grave transgressão contra o Senhor. E a nossa nação brasileira tem cometido graves transgressões contra o Senhor em muitas áreas. Na área moral, na área social, na política, na violência. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, estatísticas comprovam isso. É o país onde acontece, se eu não me engano, a maior quantidade de estupros do mundo. É um país extremamente pedófilo, é um país extremamente pornográfico. O Brasil é um dos países que mais acessam pornografia no mundo, regularmente, e esse regularmente significa diariamente ou dia sim, dia não. Então o Brasil está lá em cima no ranking. O Brasil comete muitas transgressões. A igreja, né, que deveria desempenhar um papel importante de autoridade espiritual, ela tem passado por momentos difíceis porque tem negligenciado a esse papel, e as pessoas não têm enxergado Cristo, né? Não têm enxergado Deus através de nós, e por consequência, né, nós estamos sim sofrendo o juízo de Deus. Então as pestes que nós temos visto, né, aconteceram nos últimos anos, um aumento considerável, o surgimento de novas,
essa crise política que nós estamos vivendo, crise econômica, algumas pessoas, alguns servos de Deus têm profetizado que nós passaremos um tempo de escassez de alimentos, como recentemente aconteceu na Venezuela. Então, tem sido isso profetizado sobre a nação. Nós temos algumas profecias também sobre alguns juízos em relação à natureza, né, alguns desastres naturais. Então tudo isso é consequência das transgressões graves cometidas na terra, tá? É o que a Bíblia diz. E aí, esse texto que nós lemos vem dizendo o seguinte, que ainda que Noé, Daniel e Jó, né, esses três homens, eles estivessem na terra, nessa terra, eles salvariam apenas a sua própria vida, né, pela sua justiça, né, pela prática de fazer o que é certo, eles salvariam apenas a eles mesmos, né? Só eles seriam salvos, eles não salvariam a seus filhos. E por que Noé, Daniel e Jó? E eu estou até para escrever uma reflexão sobre isso. Eles são três exemplos de homens famosos que mostraram integridade e fidelidade, né? As pessoas não devem pensar que indivíduos como esses poderiam ajudá-los a sair dos seus dilemas, pois o pecado da terra é tão grande que esses homens podiam salvar apenas a si mesmos, né? Ainda que você fosse como Noé, como Jó e como Daniel, e depois em breve vou escrever alguma reflexão sobre isso, com características desses três, eles não poderiam salvar outros, nem os seus próprios filhos, né? Eles poderiam salvar. E aí, no versículo 23 de Ezequiel 14, diz assim: eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Ou seja, nós saberíamos que era o juízo de Deus. Bem, então, é muito importante isso aqui. Então, nesse período que nós estamos passando, tempo profético da noite e o dia já está próximo, né? A brilhante estrela da manhã, o sol da justiça, né? O Senhor está chegando, então já vai amanhecer. Nesse período, que é um período em que o Senhor nos examina o nosso coração, nesse período da noite que antecede a manhã, é um período que tem um cuidado de Deus, sim, mas é um período que nós precisamos vigiar para nós não perecermos. Nós precisamos, por nós mesmos, buscar ao Senhor. Não por aquilo que os outros fazem, né, estaremos seguros, não. Mas por aquilo que nós vivemos em Deus. Ezequiel 36, 26 diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então Deus colocaria em nós o quê? O Espírito dele, o Espírito Santo. E com isso, ele vai fazer com que nós andemos nos seus estatutos, guardando e observando os seus juízos. E quem tiraria o coração de pedra endurecido para colocar um coração de carne? O próprio Senhor. Então entenda que Deus, ele vai fazer uma verdadeira transformação entre seu povo através da renovação de mente e coração e enchendo-os com seu espírito. Amém? Dê boas-vindas à mudança de coração e espírito
que Deus oferece a você. Renda-se ao Espírito de Deus e receba sua lei de vida em seu coração para ser verdadeiramente transformado. Amém? Os terceiros fundamentos e ensinos são os princípios para uma vida sábia. Uma pessoa sábia reconhece que sua carne está em guerra contra seus desejos espirituais. Então, essa guerra aqui, essa batalha da nossa carne contra a nossa vontade espiritual, precisa ter sua consciência. A natureza carnal atenta contra a palavra de Deus, rejeita a obra da renovação e defende a fortaleza da vontade própria. Vamos ver aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, dos versículos 4 a 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, tá? Para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência uma vez completa a vossa submissão. Ezequiel 3, a partir do versículo 7. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eu que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Entenda que o ouvido carnal é rebelde e teimoso contra a palavra de Deus. Então, mas a pessoa não está ouvindo, estou falando das coisas de Deus, a pessoa está insensível. É o ouvido carnal. Mas puxa, eu não tenho dado ouvido à palavra de Deus, eu tenho desobedecido, eu tenho teimado contra a palavra, eu tenho exercido aquilo que eu bem entendo, estou seguindo meus próprios conselhos, e olha, então significa que o teu ouvido carnal ele está muito aguçado. Você precisa mortificar o teu ouvido carnal e se tornar um ouvido espiritual, dar ouvidos às coisas do alto. Amém? Ezequiel 12, 1 diz assim, a partir do 1: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é a casa rebelde. Lembre-se que a evidência da rebeldia é a cegueira e surdez espirituais. Né? São dois sentidos importantíssimos na vida espiritual: olhos espirituais e ouvidos espirituais. Não ouve a voz de Deus, não enxerga as circunstâncias de Deus, não valoriza aquilo que ele está enxergando, porque seus olhos não são mais espirituais. Tem uma cegueira espiritual. Não ouve mais a palavra de Deus, não ouve mais a instrução, o conselho da sua autoridade espiritual. A palavra que escuta no culto não serve para nada, a pessoa ignora aquilo que ouviu, esquece, não valoriza, não guarda, né, no seu interior, né, não coloca em prática. Então isso evidencia a rebeldia. Ok? Ezequiel 13, a partir do 1, diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas.
Não subsistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa, como disseste? O Senhor me disse, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros. Diz o Senhor Deus, minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não estarão escritos no registro da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, Deus. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo, paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede, os profetas a caiam, dizem os que caiam, que ela ruirá. Haverá chuva de inundar, vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, romperás. Ora, este caiu na parede não vos dirão, onde está com que caiastes? Esteja seguro de que Deus é contra aqueles que falam falsamente em seu nome. Sabe que ele colocou a si mesmo contra aqueles que falam sobre coisas que ele mesmo não falou e que ensinam a sua palavra falsamente. Né? Muito importante você estar atento a isso. E 13:19 de Ezequiel, vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matar as almas que não haviam de morrer e para preservar desconvidos as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Entenda que o falso ensinador, cuja ambição é o ganho, aqui ó, por punhados de cevada e por pedaços de pão, né, cuja ambição é o ganho, causa injustiça e iniquidade entre o povo de Deus. Você está vendo isso acontecendo no meio da igreja? Né? Só uma reflexão. Muito cuidado. Em quarto, princípios fundamentais para a fé. Deus irá suprir definitivamente a resposta final para os problemas mais embaraçosos do ser humano através da obra do Espírito Santo. Ele irá suprir definitivamente uma resposta final, a resposta final para os problemas mais embaraçosos. Através de quem? Da obra do Espírito Santo. Ezequiel 47. Um texto muito conhecido, né? Dessa visão do profeta Ezequiel. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e enche corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas. Me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Então, primeiro tornozelo, né? A água está no nível, depois nos joelhos e depois nos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Então, deixa eu te fazer aqui, dar uma pausa aqui. Então eu vou desenhar aqui
tentar, né? Não ri de mim não, por favor. Então vamos dizer que aqui estava o profeta, né? Estava o profeta. E aí, primeiro a Bíblia fala que as águas estavam nos tornozelos. Então, primeiro estava aqui nos tornozelos. Então, a água ela estava aqui nos tornozelos. Depois, a água subiu e ela passou a estar nos joelhos. Depois, a água subiu e estava no lombo. E aí depois, a água já era tamanha que não tinha mais como ficar de pé. A água já estava tanta, né, que como é que o profeta tinha que passar? Ele só podia passar a nado, né? Só podia passar a nado. Só podia passar a nado, ok? E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e de tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a eles se acharam pescadores. Desde Engedi até Englaim haverá lugar para se estenderem redes do seu peixe segundo as suas espécies. Será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, versículo 12, as ribanceiras de um e de outro lado nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Então, regozije-se, porque o derramamento profetizado do Espírito de Deus irá produzir cura e restauração. Então, por quê? Olha só, vamos lá. E tem um segredo espiritual aqui que eu quero te explicar. As águas saíam de debaixo do limiar do templo, né? Então elas vinham de lá. Então elas vinham do templo. Então nós entendemos que essa água se originava, que formava esse rio, ela se originava de Deus. Então é um derramar que vem de Deus, onde nós somos inseridos, né, no contexto dessas águas. Mas como que nós somos inseridos no contexto dessas águas? Primeiro, elas estão nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nos lombos, até que nós não conseguimos mais atravessar, né, só a nado. E o que isso mostra para mim e para você? Isso mostra para mim e para você que, para que nós possamos vivenciar a plenitude desse derramar do Espírito de Deus sobre a nossa vida, no começo, a água está no tornozelo. Nós estamos de pé. E a água está no tornozelo. Chega um momento, nós nos aprofundamos no Senhor, nós prosseguimos em conhecer ao Senhor, em intimidade com Deus, em entrega a Deus, de viver para Deus. Essas águas elas passam a estar nos nossos joelhos. Por quê?
Porque nós dobramos nossos joelhos. E depois, nós não só dobramos os nossos joelhos, como nós nos prostramos, né? O rosto no pó, e essas águas, elas estão nos nossos lombos. Até que completamente nós não consigamos mais atravessar essas águas. Então isso mostra que, à medida em que eu me humilho diante de Deus, à medida que eu me quebranto, primeiro eu estou de pé, depois eu me ajoelho, me prostro, até que eu me lanço ao pó. E quando eu me lanço, né, essa minha atitude de estar em pé, né, de estar em pé no primeiro momento. E aí eu aprendo que eu vivo num estado de miséria e eu careço da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a graça que vem no nosso estado de miséria, por isso que é misericórdia. Então é essa graça que nós recebemos sem merecermos, mas porque estamos num estado de miséria. Quando nós reconhecemos que estamos em miséria, nós nos curvamos. Então nós passamos a ajoelhar. Nós nos ajoelhamos. Nós nos ajoelhamos. Nós nos ajoelhamos. Depois que nós estamos ajoelhados, nós então nós nos prostramos. Nós nos prostramos. Tá vendo aqui? Nós nos prostramos. Depois, nós vamos puxar a setinha para cá. Depois, nós totalmente nos lançamos ao Senhor. Então, à medida que eu vou reconhecendo os meus pecados, o meu orgulho, a minha altivez, o meu estado de miséria, que eu careço de Deus, que eu preciso, que eu dependo de Deus, eu vou me curvando, eu vou me prostrando. Então, primeiro tornozelos, joelhos, lombos, até que eu não consigo mais atravessar. Então, à medida da minha entrega e da minha submissão a Deus, vai fazer com que eu vivencie o rio de Deus em mais profundidade. E vivenciando essa profundidade do rio, né, o que vai acontecer? Por onde esse rio passar, por onde essas águas passarem, haveria cura. Então, tudo que viverá por onde quer que passe esse rio. Então, as áreas da minha vida que estão morrendo, que estão perecendo, elas vão ser restauradas. Elas vão viver, porque eu me entreguei ao Senhor. Amém? Então, esse derramamento profetizado do Espírito de Deus, ele vai trazer cura e restauração. Mas precisa do que de mim? Precisa da minha entrega. Isso aqui é proporcional à nossa entrega. Ok? Proporcional à nossa entrega. Dê boas-vindas. Faltou um N aqui. Dê boas-vindas a essa graça na sua vida e circunstância. Amém? E aí? Você foi edificado com esses fundamentos e ensinos que nos ajudam a crescer espiritualmente? Olha, coloque eles em prática, porque eu tenho certeza que a sua vida com Deus vai melhorar, que a sua caminhada cristã vai crescer, tudo bem? Então, se você gostou, eu quero te entregar 2 presentes.
um guia de 3 passos simples e poderosos que vão te ajudar a aquecer a vida espiritual. São coisas simples, mas que é um passo a passo que nos ajuda a ter uma vida renovada em Deus, tudo bem? E também quero te entregar os slides dessa aula, tá? Como é que você baixa esses presentes? Você pode baixar esses presentes clicando aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Baixa os presentes. Você pode clicar também do outro lado, aqui embaixo, tá vendo onde tem a seta? Clique aqui escrito download dos presentes, você pode baixar aqui, você pode baixar na descrição desse vídeo, clica para ler a descrição, para lá o link também, e no final do vídeo vai aparecer aqui para você fazer o download e poder baixar esses presentes, tudo bem? Agora, se você foi edificado, eu quero te pedir alguns favores. Que favores são esses? O primeiro é que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque quanto mais pessoas receberem essa verdade, nós vamos estar ajudando que mais pessoas cresçam espiritualmente, mais se aproximem de Deus, e isso é o que todos nós desejamos, tudo bem? Se você gostou, pedir que você também clique no joinha, dá um ok que você tenha gostado, se você tenha gostado, né? E assim eu vou saber se eu pude te edificar, te abençoar ou não. Se você não gostou, clica lá também que você não gostou, que eu vou entender que você não gostou. E se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo, tudo bem? E se você fizer isso, o que acontece? Você me ajuda a que esse vídeo chegue a mais pessoas ainda, porque você faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, que esse vídeo é relevante, que vai ajudar alguém, tudo bem? E se você quiser saber sempre quando eu estou publicando novos vídeos aqui no canal, eu vou pedir que você clique aqui, ó, para você se inscrever no canal. Clicando aqui para se inscrever no canal e você clicando no sininho para ativar as notificações, sempre que eu publicar um novo vídeo, você vai ser notificado, tudo bem? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.